O tema da mensagem de hoje é o crente e suas desculpas esfarrapadas. Eu quero ler apenas um versículo que vai estar no quadro. Êxodo 3, versículo 10, diz assim: Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Como eu disse, a maioria de nós sempre temos apresentado, a Deus algumas desculpas esfarrapadas porque achamos que não somos capazes. E esse trecho, amado, da história de Moisés, revela exatamente isso. Revela que Moisés era um homem abençoado, um homem de Deus, um homem que tinha tudo para ser abençoado em todos os aspectos. Mas tem coisas na nossa vida que ela passa a voltar para o final da fila, é retardado. Tem gente que começa um novo trabalho, um novo tempo, e porque as coisas não aconteceram no tempo exato, da maneira que ele queria ou que ela queria, ele diz, não, acho que é melhor eu parar porque eu vim até aqui e não deu certo. Você já viu aquela história do português que saiu de Portugal e quis vir nadando até o Brasil? Quando ele avistou a terra, ele falou, eu estou cansado, é melhor voltar. Tem gente que é igual ao português. Quando está perto de alcançar a terra prometida, fica cansado. E diz assim, não, esperei muito, então é melhor retroceder, voltar atrás, porque eu acho que é a mesma condição que nós precisamos ter. E o Senhor diz assim que esse tipo de desculpa só vai retardar a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa conquista. Amém, irmão? Eu conheço pessoas que ao conversar com elas, dizem, pastor, se eu pudesse falar para Deus, Senhor, me leva daqui, porque eu não aguento mais viver, eu queria que o Senhor voltasse e me levasse logo, eu acharia que seria o melhor negócio. Todos nós queremos ir para o céu. Ninguém quer morrer. Mas Jesus não voltou ainda. Está a qualquer momento ele volta. Só que é muito fácil dizer assim, olha, eu cansei, eu quero abandonar tudo, largar tudo. Nós precisamos, amado, avançar, conquistar, porque é covardia da nossa parte achar que estamos cansados. Quantos estão cansados e continuam lutando? Quantas pessoas acordam de manhã e estão cansados porque trabalhou anos da sua vida e continua trabalhando porque talvez não se aposentou ainda? É muito fácil dizer, eu não aguento mais, eu vou parar. Quando nós paramos, tudo à nossa volta para também. A melhor solução não é desistir. Não é dizer eu não sou capaz, não é dizer eu não posso. Eu quero falar da primeira desculpa que Moisés usou. Ele disse assim, eu não sou capaz. Êxodo 3:11 diz assim, Moisés pergunta, quem sou eu? Essa pergunta, amado, que Moisés revela, que ele faz, essa pergunta revela que ele era tão somente uma pessoa que tinha complexo de inferioridade. Diga para a pessoa que está do seu lado, esse complexo não pode habitar na tua vida. Ele achou que Deus errou ao chamá-lo. Ele achou que o Senhor estava enganado, disse assim, não, peraí. Quem sou eu, afinal de contas, para fazer esta obra? Quem sou eu para continuar avançando? Não, acho que tem alguma coisa errada. Ele achou assim, não, Deus, ele escolheu o líder errado, a pessoa errada, o homem errado. Muitas pessoas, amados, se recusam a cumprir os papéis com que Deus lhe reservou, porque se julga incapaz. Esse é o teu julgamento, mas não é o julgamento do Senhor. Porventura Deus se engana? Porventura Deus comete algum tipo de delito, dizendo, desculpa, mandei a bênção para o lugar errado, ou o castigo para o lugar errado? Não. Ele sabe exatamente o que faz e as suas coisas são milimetricamente somadas. Jó disse assim, nenhum dos seus planos são frustrados. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz, você é plano de Deus. Amém, meu irmão? Às vezes nós olhamos para outras pessoas que também são talentosas, e aí então nós começamos a achar desculpa por não querer ou por não fazer a vontade de Deus. O fato é que sempre encontramos ao nosso redor pessoas mais inteligentes que você.
Você sempre vai encontrar. Até lá na rua, no meio dos mendigos, sempre vai ter um que se destaca melhor. Mesmo na condição que ele se encontra em toda a sociedade, nós vamos ver pessoas mais bonitas, pessoas mais inteligentes, pessoas mais organizadas, mais tudo. Mas Deus não se enganou quando Ele te chamou. Quando eu comecei o meu ministério, eu tive algumas lutas como pastor. Era novinho, não tinha muita experiência, não tinha feito seminário ainda. Mal sabia uma coisa ou outra, carro o dia inteiro. Às vezes 2, 3 dias para fazer um sermão de meia dúzia de palavras. Era uma dificuldade muito grande. Eu dizia, Senhor, eu não sei o que o Senhor viu em mim. Eu não vou conseguir gravar isso, eu não vou conseguir chegar no altar, eu vou esquecer de tudo. E eu me recordo que o Senhor disse assim, fui eu que te escolhi. E eu dizia, pronto, lá vem coisa da minha cabeça. E todo dia eu fazia prova com Deus. Se o Senhor me escolheu mesmo, então eu sei que hoje quando eu ministrar alguma coisa vai acontecer. Amados, durante um mês inteiro, todo o apelo que eu fiz lá em Vila Paulina, 3, 4 pessoas aceitavam Jesus. Sabe? Era uma época que eu gostaria que fosse até hoje. As pessoas contando 20 anos, a cada culto 3, 4 pessoas, eram milhares. Mas Deus, Ele prova, Ele comprova e Ele nos habilita. Talvez eu também tinha esse complexo de inferioridade. Sabe, irmão? Mas que com o tempo eu fui liberto. Às vezes nós encontramos pessoas mais fortes, mais carismáticas do que nós. Mas escuta o que eu vou te dizer. Deus não quer pessoas autoconfiantes. Exatamente o contrário. Ele quer pessoas que dependem dele e que têm fé o bastante para isso. Pessoas que se acham, o Senhor está deixando de lado. Mas aqueles que se dizem, Senhor, eu não sou habilitado, eu acho que o Senhor poderia escolher outro, porque é você que Ele quer. Porque com certeza, dentro das suas limitações, você vai procurar fazer o melhor. Amém? Mesmo que você tenta fugir, amado. Talvez é porque você acha, ou se acha, que você não é ninguém. Diga para o teu irmão, você está olhando para a direção errada. Sabe a direção errada que você está olhando? Quando você olha no espelho, aí você começa a se julgar. Eu poderia ter um cabelo assim, eu poderia ter um olho assim. Quem que já não fez isso? Eu poderia ser mais magro, mais alto, mais bonito, né? Deve ser tão chato uma pessoa que chega no espelho e fala, nossa, eu gostaria de conhecer alguém mais bonito do que eu. Olha que perfeição, que formosura. Como dizia minha mãe quando nós éramos crianças, acho que esse não cria, não. Uma pessoa soberba, amado, ela não chega a lugar algum. Na verdade, o seu interior, ela é infeliz e ela tem muitos tipos de complexos, porque ela quer provar para ela mesma que ela é aquilo, quando na verdade ela não é. A melhor coisa é reconhecer que somos incapazes, que por muitas vezes temos muitas limitações, mas quando nós olhamos para o Todo-Poderoso, começamos a perceber que milagrosamente Ele enxergou em nós algo fantástico, algo maravilhoso. Amém? Deus responde assim para Moisés. Em Êxodo 3:12 ele diz assim, não importa quem você é, eu estou com você. Pode ser feio, magro, gordo, alto, baixo, se você veio da religião A, B ou C, se você era milionário, se você era um miserável, não importa se você é brasileiro, se você é de outra nação, importa que no momento que ele diz, é você que eu escolhi, tenha certeza, tu és bem-aventurado de todos os homens da terra, foi a ti que ele escolheu. Amém? A segunda desculpa de Moisés foi, eu não tenho conhecimento. É o que a gente mais ouve. Não, pastor, quem sou eu? Não tenho esse conhecimento, não. Êxodo 3:13 diz assim, Moisés pergunta, quem é você? Às vezes nós começamos a duvidar, mas quem foi que me chamou? Foi Deus mesmo? Será que não foi a minha emoção?
Será que não foi a minha vontade? Começamos a perguntar, quem é você, Deus? Por que o Senhor me escolheu? Por que a mim? Sabe, irmão? Moisés, ele sentiu falta de conhecimento, de intimidade com Deus. Ele não o conhecia suficientemente bem para descrevê-lo ao povo. Mas desde o seu nascimento, e você conhece a história de Moisés, o nome Moisés quer dizer tirado das águas. Porque quando a sua mãe o teve, houve uma perseguição muito grande, porque o povo estava escravo no Egito, e crescia-se e nascia-se muito homem e poucas mulheres. E o faraó, com medo disso, porque o povo estava se multiplicando e tudo que eles faziam era com excelência, mesmo sendo escravo, o faraó disse, matem todos os garotos, porque se as fêmeas crescerem, não vai ter reprodução, mas se desde já exterminar nessa geração os machos, nós teremos o domínio. E muitas crianças machos morreram, mas Deus tinha um chamado na vida de Moisés. E para encurtar a história, a mãe então pega um cesto, começa a colocar betume, é como se fosse um piche, para fechar todas as brechas, colocou aquele garoto dentro desse cesto, colocou no rio Nilo e disse, Senhor, eu não vou deixar levar o meu filho, mas eu lanço o meu filho sobre as águas, como diz o provérbio, e eu sei que em algum lugar ele vai parar e o Senhor vai fazer a obra. Não demorou muito, irmão. Aquela mãe chorando, mas confiando no Senhor, porque às vezes você está em lágrimas, às vezes você está preocupado, às vezes você está entristecido, por muitas vezes você não vê saída, mas o Senhor diz, confia em mim, porque eu farei a obra. Sabe, irmão, ela confiou, entregou o teu filho, lançou sobre as águas. E mais à frente estava a filha, a rainha, a princesa, melhor dizendo, a filha do faraó. E ela ouve um choro de criança, e quando ela vai, a sua serva pega esse cesto, a serva diz, minha senhora, tem um bebê aqui dentro. E ela diz, traz, deixa eu ver. E quando ela olha para aquele bebê, ela se apaixona por aquele bebê. O dia que você nasceu, houve-se um mover apaixonante pela tua vida. Os anjos do Senhor aplaudiram, porque você é escolhido, escolhida do Senhor. E Deus te trouxe aqui esta noite, não é por acaso. Você não entrou, não passou por esta porta dentro por acaso. Talvez você tenha se sentido angustiado, triste. Talvez você, não tenha conhecimento de quem você é mesmo, para que você veio neste mundo. O Senhor te diz, eu tenho uma obra na tua vida e eu farei esta obra acontecer. Talvez possa demorar, não chegou o tempo ainda. Amém? Mas grandes coisas o Senhor vai fazer contigo, irmão. Aquela mulher então pega Moisés no colo, começa a ter uma intimidade com aquela criança e diz assim, olha, eu sou moça, eu não tenho como amamentar. E naquela época era muito natural que se contratava mães de leite, ou mama de leite, né? Então chamou uma das suas servas e disse assim, procure dentre as hebreias, porque eram as melhores mães de leite, e diga a essa, se ela concordar em amamentar o meu filho, ela tomou como filho, o faraó já não podia mais tocar, eu vou pagar para esta mulher. Olha como Deus faz. Aquela jovem foi e viu a mãe de Moisés chorando e disse assim, olha, Deus mandou a providência para a tua casa. O que aconteceu? E contou a história. Aquela mãe que antes estava com medo de perder o filho, agora estaria amamentando o seu filho e por sua vez sendo paga para isso. Não precisava mais correr, não precisava mais se esconder. E lá na frente, quando o Senhor chama Moisés, ele foi criado como príncipe do Egito, mas chegou o tempo que o Senhor o levou ele para o deserto. Ele aprendeu durante 40 anos que ele era alguém, ele era o príncipe do Egito. O Senhor leva ele para o deserto mais 40 anos para ele aprender que ele não é ninguém. Por muitas vezes Deus faz o quê, amado? Deus apaga o nosso passado, apaga a nossa mente e diz, a partir de agora eu tenho um novo caminho para você, uma nova história. Moisés aprendeu que todo aquele luxo, que tudo aquilo que ele vivia não era dele, porque ele tinha um chamado para libertar aquele povo que há 400 anos ou 4 gerações estava escravo no Egito. E às vezes você pergunta, mas o que Deus quer comigo?
Olhe para a tua família, olhe para o teu passado, olha de onde você veio. Olha os teus acusadores, Deus está deletando o seu passado, fazendo um novo tempo para que você seja uma pessoa mais do que vencedor. Bem-aventurados sois vós. Muitos, amados, recusam a missão que Deus lhe dá, pelo mesmo motivo, sabe? Falta ali conhecimento, falta intimidade com Deus. Como anda o seu relacionamento com Deus? Deus responde em Êxodo 3,14. Primeiro Moisés não perguntou: quem é você? O Senhor responde: eu sou o que sou. Eu sou sempre presente, eu sou tudo que você precisa. O eu sou quer dizer isso. O texto também diz, amado, numa passagem, lá na frente, quando o faraó pergunta para Moisés quem o enviou, antes disso Moisés faz a pergunta para o Senhor. Lá na frente ele concorda com tudo, diz assim: Senhor, eu vou até faraó, eu fui criado no meio daquele povo, como é que eu vou chegar lá e dizendo: escuta, Deus mandou, que Deus é esse? O Senhor não tem nome? Ele diz: quando perguntarem quem te enviou, responda: o eu sou me enviou. E quando o fato aconteceu, amado, que Moisés falou: o eu sou me enviou, você pode ler o texto, todos eles caem para trás, porque o eu sou era uma palavra muito forte, era a presença de Deus. E se você olhar no Novo Testamento, quando eles vão buscar Jesus no Getsêmani, e eles perguntam quem é Jesus, ele poderia dizer: eu sou Jesus. Ele usa a expressão eu sou. Os guardas também caíram. Você entende que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente, é o mesmo Deus que continua atuando na tua vida e diz: o eu sou te envia, o eu sou te capacita. O eu sou é que nos libera, o eu sou é que diz: tu és meu e ninguém lançará a mão de ti. Sabe, meu irmão, há muitas pessoas aí fora que estão morrendo, que estão nas drogas, que estão na prostituição, que estão na idolatria. E a qualquer momento vai morrer e vai para o inferno. Porque aquele que não tem Jesus não tem salvação, isso é fato. E você está dizendo: quem sou eu? Quem eu sou? Será que Deus tem alguma coisa comigo? Há quanto tempo você está na casa do Senhor? Ainda que seja por um dia, o Senhor te chamou, selou seu nome no livro da vida e diz: tu és meu e agora vai e dê muitos frutos. Amém? Terceira desculpa de Moisés. Ele disse: ah, Senhor, o povo é duro de coração. Versículo 1, capítulo 4, diz: Moisés pergunta: e se eles não me ouvirem? Moisés, a princípio, meu amado, se sentiu intimidado. Preocupou-se com a reação de que o povo teria para com ele. E com a mesma mensagem, ele lhe trazia. Moisés então esquece, ou deixa de lembrar, que Deus sabe todas as coisas. Sabe quem vai se salvar? Você sabe quem vai se perder? Você sabe, dentre a sua casa, quem estão salvos, quem não são? Você sabe da sua vida. Mas aqueles que não têm Jesus, o Senhor está contando contigo, para que você leve palavra de salvação a Ele. Sabe, ele esqueceu-se também que os planos de Deus jamais falham. Jamais. Êxodo 4, do 2 ao 9, Deus responde: quando eu terminar, eles ouvirão. O medo deles é assim: se eles não me ouvirem, e se eles não derem crédito à minha palavra, e se eles não derem crédito às coisas que eu vou fazer, e se eles não derem crédito com tudo que eu vou pregar, com tudo que eu vou ensinar. O Senhor diz assim: deixa eu terminar a obra. E o dia que eu terminar essa obra, você vai entender, e eles reconhecerão e ouvirão. Sabe por quê? Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é do Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, Ele está pronto para nos abençoar. Amém? Quarta desculpa de Moisés foi: eu não tenho carisma. Êxodo 4:10, Moisés afirma: eu não sei falar.
Moisés era gago, irmãos. Eu bem sei o que é isso. Eu, quando criança, eu era gago. Eu acredito que até os 8 anos, 9 anos, ainda tinha um pouco, dificuldade. Na verdade, era uma ansiedade. E eu tenho um irmão, que Deus o tenha, ele morreu gago. E dizem, e eu acredito que seja verdade, uma criança, quando começa a aprender a falar, se ela tem contato com pessoas gagas, ela aprende a gaguejar, não é que ela seja. E ela vai aprendendo, e ela vai vendo, e ela acaba fazendo igual, porque criança tem a tendência de imitar. E por muitas vezes minha mãe repreendia, mas o dia que eu senti vergonha de ser gago, eu resolvi mudar a minha história. Eu estava na sala de aula, não me recordo se era a primeira ou segunda série, sempre fui muito tímido. Eu já contei isso aqui, tinha aqueles momentos de ir lá na frente, você fazia uma redação ou um ditado, e você tinha que ler e depois tinha que explicar. O ler era fácil, o difícil era explicar. Porque eu tinha medo de gaguejar. E aí então eu comecei a me educar, até que eu venci isso. Moisés, consequentemente, ele tinha esse complexo de inferioridade, ele era gago, e ele dizia, Senhor, como que um gago vai falar para outra pessoa? Até ele terminar de falar, já passou o tempo. E tem gente que é muito gago, não é verdade? Tem uns que gaguejam, que enroscam um pouquinho, mas tem outros que é muito difícil. Eu não sei qual era a gravidade de Moisés, mas era o ponto dele dizer assim, Senhor, eu não posso falar. Como é que eu vou falar para alguém, sendo que as pessoas vão começar a rir de mim? Esse seria um bloqueio? Sim, seria um bloqueio. Esse é um bloqueio difícil de vencer? Com certeza. Mas mesmo assim Deus o chamou. Quem é gago aqui? Levante a mão. Ninguém? Ai, que bênção, você já está com um ponto à frente de Moisés. Amém? Às vezes nós gaguejamos porque ficamos meio ansiosos, mas no dia a dia não. Imagine, né? Deus sabe todas as coisas. Se eu continuasse gago, ia ser difícil ouvir um sermão meu, não ia não? Mas até eu conseguir falar a palavra, você ia dizer, acabou o culto, pastor. Ou então ia dizer, que igreja você? Do pastor gago? Porque as pessoas, elas falam que a gente é aquilo que nos apresentamos ser, não é? Então Deus, amado, tinha me chamado como Ele já te chamou, como Ele continua te chamando, para que você avance. Não importa quem você é, o que você foi, o que você será. Importa é o que Ele fará na tua vida. Moisés, então, ele lamenta-se das suas fragilidades. E disse, mas quem dará ouvido? Quem me dará ouvido se eu não consigo falar bem? E Deus, amado, Ele prometia que Ele seria a sua companhia. Seria o êxodo da sua missão. E o Senhor então lhe deu alguns sinais miraculosos. Mas mesmo assim, Moisés continuava relutante. Deus agora lhe dá um companheiro para falar por ele, que era o seu irmão Arão. Lá na frente, Moisés se liberta deste mal. Mas a princípio, o Senhor precisou levantar o seu irmão para falar por ele, para ser o porta-voz dele. E aquela desculpa já não era mais um bloqueio, porque o Senhor disse, tudo bem, se você acha que você não vai conseguir, então eu vou enviar Arão e Arão será a sua voz. Quantas vezes Deus tem enviado pessoas para nos abençoar e estar conosco, mas é importante que você vá e dê fruto. Amém? Aquele não era um sinal que Moisés queria de humildade. Infelizmente era um sinal, de incapacidade. Era, na verdade, irmão, um ato de incredulidade que ele não queria assumir, achando que jamais iria conseguir. Quantas vezes você tem feito isso? Eu não vou conseguir, pastor. Manda outro no meu lugar. Não, pastor, não põe eu não, porque vai ficar feio, eu não vou fazer, não vai dar certo. E eu prefiro, pastor, para não fazer de qualquer jeito, para não fazer feio, manda outro. Isso não é desculpa. Porque a minha excelência não é a mesma que a sua. Talvez o que você faz, o seu melhor, que é a excelência, é o que para mim eu comecei quando eu aprendi.
Eu já fazia melhor do que isso. É igual a oferta. A minha oferta não é igual à sua. Jesus fala da oferta quando a mulher, aquela senhorinha, deu 3 moedas, colocou no gasofilácio, e Jesus, ele fala para todo mundo que aquela era a maior oferta. Os fariseus disseram, como? Eu coloquei ali uma peça de ouro, moedas de prata, coloquei um vaso, coloquei isso, coloquei aquilo que realmente era de valor. Jesus disse, eu não estou preocupado com o valor que vocês colocaram, mas com aquilo que vocês deram de coração. Ela entregou o seu tudo, então o dela foi a maior oferta. Às vezes, irmão, o que para você é muito difícil e que para mim é fácil, para você é excelente. E de repente eu vou dizer assim, olha, eu vou comparar por baixo, eu vou dizer, mas se a Maria fez desse tamanho, o Joaquim desse, isso aqui para mim é fácil, eu vou fazer um pouquinho maior, o meu será o melhor, e consequentemente a excelência virá a mim, aonde nós nos enganamos. Porque Deus sabe aonde é o meu melhor. Deus sabe o que é a minha excelência. Então quando eu faço com a minha excelência, o Senhor é quem recebe. Isso prova a nossa incapacidade, sabe? Não tenha medo. Vai ter tempo que o relógio vai ser o teu inimigo. Deus às vezes pode te colocar numa situação em que você não tem tempo. Você tem uma questão de horas ou de minutos para dar uma resposta, para orar ou para fazer. Aceite o desafio e você será honrado por isso. Aquele momento era, na verdade, amado, um momento de incredulidade, de incapacidade. E uma coisa que o Senhor não tolera são pessoas incapazes, porque é Ele que capacita. Amém? Na providência divina, Deus responde, Êxodo 4, do 11 ao 12, diz assim, adivinha quem fez a sua boca, Moisés? Moisés não disse que era gago? Moisés não disse que ele não saberia falar? Que ele não conseguia desenrolar? Acorda o Paraguai, senão ele cai. O Senhor disse assim, Moisés, sabe quem fez tua boca? Sabe quem fez teu corpo? Sabe quem fez a tua vida? Fui eu. Então será que eu estou enganado? Antes de você nascer, Moisés, fui eu que te chamei. Será que eu estou enganado? Você aprendeu a se conhecer há um tempo atrás. Eu te conheço antes da fundação do mundo. Será que eu estou enganado? Tem pessoas, amados, na igreja, de modo geral, não só nessa, como na igreja no Brasil e no mundo, que vão ser sempre derrotados, infelizmente, em todos os lugares, na empresa, na escola, porque elas não acreditam nelas mesmas. Pessoas que acham que são incapazes de avançar, de construir, sempre se apoiam naquilo que as pessoas te dão. Tem gente que nunca vai ter nada porque ela vive pedindo. Ela acha que ela não tem condição, que ela não tem estudo, que ela não tem capacidade, que ela não tem isso, que ela não tem aquilo. Então ela vive na dependência dos outros. E aí culpa Deus dizendo, eu não sei porque Deus não me abençoa. Sabe o que Deus vai te abençoar? Te dando habilidade para você conquistar, não para você ficar na aba de ninguém. Amém? Vai haver situação que você vai estar na aba de alguém, o Senhor vai e corta, vai e tira. Para quê? Porque o próximo passo você dê sozinho ou sozinha, para que você entenda que você é capaz. Amém? Sabe quando você está fazendo uma criança andar? Ela está segura que você está atrás segurando. Aí você vai soltando devagar. Eu me recordo que quando a Giovana fez acho que 10 anos, ela me pediu uma bicicleta. Eu disse, mas você sabe andar de bicicleta? Ah, pai, compra uma rodinha. Tá, mas você vai viver andando de rodinha a vida toda? Ah, eu não ligo. Falei, mas eu ligo. Aí, eu acho que nós pegamos a bicicleta da Larissa, é isso? Da Dani. É uma bicicleta que tinha rodinha, era da Dani? Era da Larissa que tinha rodinha, não era? Ah, da Duda, verdade. E aí nós fomos lá no Ibirapuera, chegou lá, não tinha lugar para estacionar, e falou, tem um tal de parque das bicicletas que é ali próximo. Chegamos até lá. E aí ela andando, você anda com a rodinha, você anda assim, né? A rodinha ela não é centralizada.
Eu falei, vamos tirar a rodinha? Não, pai, eu vou cair. Eu falei, vamos tirar a rodinha. Você não quer a bicicleta? Quero. Vamos fazer uma aliança? Vamos. Se você aprender a andar hoje, eu te dou a bicicleta. Mas eu não quero comprar uma bicicleta com rodinha. E ela aceitou o desafio. Nós tiramos, e eu comecei correndo, meu Deus, correndo para morrer. Corria. Vai, Joss! Ai, não, vou cair. Vai cair nada, você tá andando meia hora sozinha. E eu ficava atrás, vai. E ela andando. Quando ela percebeu que ela estava andando, sozinha, aí ela colocou os pés no chão e falou, pai. Falei, continua, agora você pode. E de lá para cá, irmãos, ela aprendeu a andar sozinha. Deus faz isso conosco. A princípio você acha que você vai cair. Ele vai tirar suas rodinhas, Ele vai tirar suas moletas. Ele vai tirar as pessoas que você está se apoiando. Às vezes tem pessoas que não crescem, casa e fica dependendo de pai e mãe. Sabe? Fica dependendo de conselho de sogra, conselho de sogro, conselho de tia, de vó, de vô, de pastor. E o Senhor te diz, eu vou tirar essas pessoas de perto de você, para que você solte as suas moletas e ande sozinho. Você é capaz. Você pode, ainda que todos falam o contrário. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, você pode. Eu dei aula por um tempo na minha vida, eu trabalhei de instrutor de autoescola. Eu dei aula para uma senhora que ela tinha um pouquinho mais de 80 anos. Verdade. Era amiga da mãe do Ricardo, da irmã Graça. O povo tudo da mesma idade, né? Mais velha que a irmã Graça. E a autoescola disse assim, olha, procura um instrutor particular, porque a autoescola não dá essas aulas, né? Tem uma determinada idade lá. E assim, vai precisar aprender bem, porque não tem algumas regalias que algumas pessoas têm, por conta da idade mesmo. E ela então tinha um Fiat Uno, novinho. E ela me contratou para dar aula para ela. E tem um bairro aqui próximo, onde eu morei, chamado Parque dos Pássaros. Aqui em São Bernardo, perto do Alves Dias, por ali. Então eu sempre quando ensinava alguém a dirigir, eu levava até lá, porque lá são ruas, hoje já não mais, né? Mas lá são ruas que não passa quase carro. Então era fácil levar as pessoas para dirigir. E a princípio, irmãos, eu pensei assim, meu Deus, desculpa a expressão que eu vou usar no bom sentido que eu usei no dia. O que eu vou fazer com essa véia? Essa véia não vai aprender. Mas ela era tão determinada, os filhos falaram que não, foi contra ela comprar o carro, ela comprou o carro antes de aprender. Mas ela era muito determinada. Ela falou, pastor Alexandre, eu vou aprender. Eu ensinava 200 vezes a mesma coisa. Falava para ela, entendeu? Ela disse, entendi. Mas não entendeu nada. E fazia tudo errado. E chegava uma hora que era até engraçado, irmãos, né? Eu costumo ensinar uma pessoa a dirigir, dentro de 2, 3 dias, eu faço a pessoa voltar para casa dirigindo, né? Tem essa facilidade. Eu fiquei 2 semanas com aquela senhora, para ela sair do lugar, daqui até ali. Quando ela saía, ela ia... Falei, meu Deus, vou dar com o carro, ainda bem que não é o meu. E a irmã Graça acabava rindo, porque era engraçado. E o que era mais legal é ver ela dirigindo. Ela colocava uma almofada atrás, que ela era baixinha, pequenininha, sentava em cima de outro, e colocava o volante todo, o banco todo para frente, e ficava assim no volante. Quando ela virava junto. Vira para a direita. Falava, meu Deus, ela vai cair pela janela, não vai ter jeito. Mas uma coisa ela tinha de bom, ela era muito determinada, e ela aprendeu a dirigir e tirou carta na raça. Amém? Então talvez outra pessoa, até mesmo eu olhando com os meus olhos carnais, dizia assim, poxa, uma senhora dessa, coitada, não vai conseguir. E ela dirige, irmãos. E vai para todo lugar. E um dia quando ela tirou a carta dela, falou, não falei, pastor Alexandre, que eu ia aprender a dirigir? Eu falei, glória a Deus. Sabe, irmão, às vezes você acha que você não tem possibilidade, que você passou da idade, que você não tem condição, mas isso é uma mentira do diabo, viu? Você pode sim, você alcança sim. Amém? Quinta desculpa de Moisés,
eu não quero ir. Você já disse isso para o Senhor alguma vez? Deus, manda outro, eu não quero ir não. Deus aceita não como resposta? Não, Ele te responde com outro não. Você não quer ir? Não? Tá bom. Não também. 4:13, Moisés afirma, manda outro em meu lugar. Apesar de tudo, amado, o que Deus fez, Ele prometeu, talvez você seja como Moisés e fica arrumando algumas desculpas esfarrapadas. Porque no fundo, não é a desculpa, é você que não quer ir. Hoje, nós tivemos consagração, e algumas pessoas mandaram um WhatsApp, dizendo, pastor, eu não vou poder ir por tal coisa. A gente até entende, quando é um caso de saúde. Outros já nem manda, porque não vai vir mesmo. Sabe? Mas eu sempre ensino que quem perde somos nós, que não vamos ou que não damos ouvido à vontade do Senhor. Amém? Que se o Senhor dissesse assim, olha, quem vir hoje 3:30 da manhã e chegar aqui 3:30 em ponto, vai ter um pote de ouro aqui, ou com os números, lógico que Deus não ia fazer isso, mas só para que você entenda, com os números da Mega Sena acumulada, vai ser um milionário. Ah, 2 horas da manhã tem uma fila de 200 pessoas. Não é assim? Mas a gente acha que quando vamos buscar ao Senhor, nós não estamos ganhando nada, pelo contrário. Você está ganhando e muito bem. Moisés, irmão, ele disse assim, não, tem outras pessoas que o Senhor poderia chamar, não eu. Eu não sei, eu não quero voltar lá no Egito, não. Eu não quero, sabe, deparar com as pessoas que eram meus amigos lá, e depois de tudo que aconteceu, eu saí fugido do Egito, sem querer eu matei um homem, sabe, eu não quero voltar para aquele bairro, eu não quero voltar para aquela casa, eu não quero voltar para aquela família, eu não quero voltar para aquela situação, e o Senhor diz, você vai voltar, porque a tua descendência ficou lá, e depende de você para tirar. Sabe, irmão? Ninguém melhor do que Moisés conhecia os egípcios, conhecia os costumes deles, nem mesmo o povo que estava cativo lá. Moisés precisava voltar para aquele local, sabe? E fazer a diferença. Ninguém melhor do que você conhece a tua família. Talvez você diga, pastor, manda outro. Senhor, manda outro, porque profeta de casa não tem honra. Isso é mentira. Se o Senhor mandar você, Ele vai te dar a honra. É muito fácil dizer, profeta de casa não tem honra, eles não vão me ouvir. Moisés disse isso. E o Senhor disse, eu não vou mandar outro, vou mandar você, e você vai. Amém, meu irmão? Naquele momento travava-se uma luta entre a vontade de Deus e a vontade de Moisés. Muitos até gostam de pensar que servem a Deus e até repetem a oração do Pai Nosso, mas infelizmente não se submete à sua vontade. Êxodo 4:14 diz, Deus responde, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Você vai esperar a ira de Deus se acender na tua casa? Porque quando o Senhor chama, Ele exige uma resposta. Eu vou ter que esperar ir para o fundo do poço, perder a glória de Deus, perder a presença de Deus, ficar enfermo, ficar, sabe, humilhado para dizer, tá bom, Senhor, então já que não tem jeito eu vou. Não é? Você vai esperar ficar doente, enfermo, passar por vários exames e detectar uma doença ruim para que você possa se prevenir antes? Se previna, meu irmão. Quando Deus chama, Ele não te chamou para te humilhar, Ele te chamou para te exaltar. Mesmo que você veja a história como humilhação, como difícil, como barreira, Deus vai te exaltar porque Ele é Deus e não é homem. Deus tem para nós o melhor da terra. E aí, depois de todas aquelas desculpas esfarrapadas, Moisés então acabou aceitando a vontade de Deus e fez o que Ele pediu. Talvez você não queira fazer o que precisa ser feito. Não queira obedecer à voz do Senhor e por isso cria muitas desculpas para escapar dessa responsabilidade.
Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: para de dar desculpa. Desculpas esfarrapadas. Deus sabe o que você pode realizar. Sabe, irmão, Deus, quando Moisés aceita, e Deus não tinha outro escolhido, eu posso até te chamar para uma obra, para uma determinada função, e você dizer: pastor, eu não quero, eu não vou, eu não estou afim, chama outra. Eu posso insistir, mas vai chegar uma hora que eu vou desistir. Eu falar: fazer o quê? Não quer, problema, vou chamar outro. Mas Deus não faz isso. Primeiro que Ele não se engana. Ele até sabe que você pode dizer não. Mas vai chegar uma hora que Ele vai chacoalhar a figueira e diz: vem. E o vem de Deus, nós não resistimos a dizer não. Amém, meu irmão? Deus tem algo novo para ti. E Ele te chama, mais uma vez eu volto a dizer, não é para te humilhar. Moisés, ele foi humilhado? A Bíblia diz que Moisés foi exaltado, irmão. Moisés, quando ele estava com as mãos levantadas e o povo estava na guerra, enquanto ele estava com a mão levantada, o povo vencia a guerra. Quando ele cansava e abaixava, ele perdia. Isso prova o quanto Deus era com ele. Moisés, quando subia no monte para falar com Deus, ele tinha que voltar e colocar um pano sobre o seu rosto. E todas as pessoas que olhavam para ele eram iluminadas. Chegou um dia que o Senhor disse assim: eu vou mostrar para você o quanto eu sou contigo, Moisés. Esse povo rebelde que se rebelia contra a tua vida, que se rebelia contra a autoridade delegada, então eu vou falar com eles. E quando Deus começou a falar, o povo não aguentou, os tímpanos de alguns estouraram. E eles tapavam os ouvidos e diziam: Senhor, Moisés, pede para o Senhor calar a boca, para o Senhor falar diretamente contigo, porque nós não temos condição de ouvir a voz dele, estremece o nosso interior. E Moisés ouvia a voz do Senhor, num tom bom e suave, porque ele tinha intimidade. Deus quer ter intimidade contigo para falar com você, meu irmão, na condição que muitas pessoas ele se recusou a falar, mas contigo ele quer essa intimidade. Para de dar desculpa esfarrapada para Deus. Ele sabe o quanto você pode realizar. Nós estamos no centro da vontade dele. Se ele não aceitou as desculpas de Moisés, o que nos faz você pensar que ele vai aceitar a sua? Será que você é diferente? Para de dizer: eu não posso, eu não consigo, não dá, eu tenho medo, eu não tenho estudo, eu não tenho possibilidade, não vai dar tempo. Para de dar desculpa. Porque todas as desculpas mirabolantes não podem convencer o Senhor. Volto a dizer: eu posso me enganar, Leandro, e dizer para você: vem, Deus tem uma obra na tua vida, e você vai dizer: não, eu não quero. Eu vou então chamar o Lucas. O Lucas não quer, eu chamo o Marcos não quer, eu chamo o Ivan não quer, eu chamo o outro. Mas Deus, o primeiro que ele se move a chamar é porque ele sabe que é você, não é outro. Amém? Lembra de Jonas? Qual era o chamado de Jonas? Ir para a cidade de Nínive e profetizar para aquele povo se converter. Era só isso o chamado dele. Deus mandou ele ser profeta. Deus mandou ele fazer nada. Deus falou: vá até a cidade de Nínive e diga para aquele povo, para eles se converterem, se arrependerem, senão eu vou destruir a cidade. Jonas achou isso pesado demais. Falou: eu? Manda outro, eu não vou não, estou fora. Comprou uma passagem de navio e foi para um outro lugar. Aí o que ele faz? Ele vai lá e dorme. Ele diz assim: deixa o barco chegar onde tiver que chegar. O lugar que Deus mandou é para lá, eu vou é por aqui, estou fora. O pastor mandou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Porque ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Não quero saber de obra, não quero saber de célula, não quero saber de ser líder, não quero saber de ministrar nada. Eu tô em paz. Hoje não se fala mais. Na minha época, quando eu era criança, quando eu era moleque, faz: tô a pampa. Sabe, irmão? O Senhor diz para Jonas: vai, Jonas, é melhor você ir. Jonas não quis. Falou: tá bom, faz então a tua vontade. Vamos ver até onde a sua vontade vai.
E você conhece a história, né? O barco veio a pique, descobriram que Jonas era servo do Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, e lançaram ele. Falou, não, se você quer ser a perturbação nossa, então você que vá para as águas. E um grande peixe engole Jonas. E Jonas dentro do peixe. Imagina, irmão. Eu não queria estar dentro de um peixe, mas nem a pau. O bicho deve feder mais que tudo, né? Eu gosto de comer peixe, mas que tem um cheiro ruim. Agora imagina dentro do estômago do peixe. Aquela gosma, sabe? Jonas lá dentro, tudo escuro, aquele cheiro pior do que o riozinho aqui. Aquele calor insuportável, talvez ele não conseguia respirar direito, mas ele lembra da promessa, dizendo, Deus, sabe aquele negócio que o Senhor me pediu? Então, ainda dá tempo? O Senhor disse, dá. Não tenho pressa. O tempo é meu. Olhou para o peixe e diz, vomita ele lá em Nínive. De repente o peixe deu uma volta. Eu acredito que Deus deixou Jonas ainda passar um pouco mal lá dentro. Talvez por muito tempo ele não comeu carne de peixe. E quando estava aquele povo em volta, sabe, da cidade de Nínive, era um dia, amado, em que eles adoravam a um Deus que viria do mar e que traria uma profecia de centenas de anos que ele estava aguardando. Olha o que Deus faz. Deus então leva aquele grande peixe, o peixe abre a boca e Jonas sai da boca do peixe dizendo, se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem, haverá uma destruição para essa cidade. O povo se prostra e diz, este é o profeta que nós estávamos esperando. Jonas ainda foi recebido com honra. Jonas ainda foi visto numa condição, amado, que ele nunca imaginou. Talvez você ache que você vai pagar mico. Talvez você ache que vai dar errado. Mas Deus te exaltará quando você cumpre aquilo que Ele te mandou. Ele vai suprir a tua necessidade, mas eu não quero. Ô, amado, não faz isso. É igual criança, você quer dar o remédio, ele tranca a boca, vomita. Não tem jeito. Mas o Senhor vai arrumar uma estratégia. E eu só estou pregando isso hoje porque Deus está te dizendo, se prepara porque grandes coisas virá. Você está pronto? Será que tem alguém aqui que se sente incapaz, que se sente tímido? Para de ser o especialista de dar desculpa, meu irmão. Qual foi a tua desculpa até agora? Para não fazer a obra de Deus. Eu acredito que essa semana nós vamos iniciar o cursão, o CTL. Até no começo do ano que vem nós estaremos iniciando as novas células. E Deus tem um povo muito grande para trazer através da sua vida. Ah, mas eu não consigo. Você vai ser habilitado e capacitado para isso. Fora a unção que Ele vai derramar sobre a tua vida. Amém? Você não vai precisar mandar as pessoas ir até a casa do pastor para orar pela enfermidade. Você mesmo vai orar e Deus vai fazer a obra. Você mesmo vai orar na tua casa e Deus vai abrir as portas, vai abrir as janelas do céu. Porque a mesma unção que está sobre a minha vida será derramada sobre a tua, se você assim desejar. Amém? Qual vai ser a sua desculpa agora? Para continuar sem fazer nada, ou sem fazer a vontade do Senhor. Não, pastor, me deixa aqui, estou velho já, ou estou novo demais, ou sou recém-chegado na igreja, deixa eu aqui, eu quero aprender um pouco mais. Você aprende na estrada, é caminhando que você consegue. Você quer ser abençoado em tudo que você colocar as mãos? Faça a vontade do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele tem pressa. Mateus 25:30 diz assim, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Não seja um servo inútil. Amém? Palavra forte a de hoje, né? Mas Deus sabe com quem Ele está falando. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.